atacante vascaíno, Pablo Verratti, está sendo sondado para deixar o Vasco. O Cerro Porteño abriu negociação com o Cruz Maltino pelo jogador de 37 anos. A diretoria do time paraguaio sabe que o negócio é difícil por dois motivos. Os altos valores envolvendo o Pirata e também a identificação dele com o time carioca. Thiago Veras, o time paraguaio tem um interesse em alguma coisa, mas chegar lá e tirar ele do Vasco, a gente sabe que os vizinhos sul-americanos não estão com muita grana, só se o Vasco liberar. Não sei se o Vasco tem interesse em liberar, o Diniz gosta dele, apesar de ter sido barrado, mas é uma opção de bola aérea. Mesmo no banco era o 12º jogador, entrava, fez gol decisivo contra o Fluminense. O que você acha? Que o Vasco deve liberar? Deve segurar o Verratti? Deve ser complicado para o Cerro chegar junto e tirar o Verratti do Vasco. O Verratti é um jogador identificado, né? Foi muito útil para o Vasco. A torcida gosta dele. Teve um determinado momento que ele era o cara, o homem-gol do Vasco, né? Os principais gols, os principais resultados partiam do Verratti. Só que ele veio num certo declínio, já não é mais um jogador titular, tem uma idade elevada. Isso é importante, não? Pode ser de liderança, né? De experiência. Ele está muito animado com o Verratti. Mas o Fernando Diniz, ele já deixou claro que não vai ser o Verratti o titular. Esse jogo mais ágil, mais de mobilidade, talvez o Vasco precise de um outro jogador e não com a característica dele. Mas para composição de elenco, às vezes você precisa de um jogo, um cara grandalhão, joga lá na área, né, ele possa resolver, um cara que tem um carinho, idolatria do torcedor. Mas em titular, tá claro que ele não vai ser. Então essa tem que ser a avaliação do Vasco, né? O quanto vai ser importante ter o Verratti. A parte financeira, vale a pena ter por liderança e eventualmente uma partida ou outra, uma necessidade, ou se tá na hora, desfaço dele e tenta um outro jogador no mercado, né? O Vasco procura um centroavante com características diferentes, né? Também tem que ver se vai conseguir achar esse jogador. O Ryan joga também como centroavante, apesar da especialidade dele ser lado de campo. Aí tudo depende da grana também, né, Veneza? Chegar com uma mala de grana, que eu acho difícil o Cerro Porteño ter essa grana. O clube paraguaio não anda bem lá financeiramente. Olha, Flavinho, pelo que eu estou entendendo, existe o interesse do Cerro Porteño. Eu acho que o interesse é muito mais o seguinte: Vasco, a gente quer o jogador. Se você não Vocês topam liberar de graça? É isso. E aí eu acho que o Cerro tentaria se acertar com o atleta na questão da base salarial. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito respeito ao Verratti. Para mim é um cara que é muito identificado ao Vasco da Gama, poderia até se tornar ídolo se conquistasse o título da Copa do Brasil, e isso segundo amigos meus vascaínos. Eu acho que ele tem uma identificação muito grande, foi muito importante para o Vasco da Gama. Só que hoje, para mim, está nítido que o Fernando Diniz não conta muito com o jogador no time titular. E aí a gente sabe que é um atleta que tem um salário elevado. E aí vai entrar naquela conta de custo-benefício. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de um momento financeiro ideal, sabe que está buscando melhorar isso. Então, se o jogador topasse ir para o Cerro Porteño, eu não iria achar nenhum absurdo se o Vasco da Gama liberasse. Lembrando que o contrato dele acaba no fim dessa temporada, então vai ser difícil. O Cerro, que não vive também um grande momento financeiro, chegar no Vasco e falar assim, beleza, então a gente quer comprar o jogador, sendo que o jogador daqui a 6 meses pode assinar o pré-contrato. Poucos clubes vão ter a coragem de chegar no Vasco da Gama e comprar o Verratti. Mas eu acho que se o Verratti chegasse para a diretoria do Vasco e falasse assim, eu toparia assim uma transferência, eu acho que o Vasco não deveria fazer esforço para ficar com ele, não. Pensando no custo-benefício, tá? Porque eu acho um jogador importante para o dia a dia, identificado. Mas o custo-benefício talvez hoje em dia não valha tanto a pena. E o volante Matheus Carvalho fez uma cirurgia delicada de reconstrução dos ligamentos do joelho. O jovem jogador deve ficar pelo menos 6 meses fora de ação pelo Vasco. As informações foram divulgadas pelo clube em nota oficial. O Matheus Carvalho se machucou durante o aquecimento naquela partida contra o Corinthians, lá em Itaquera, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a foto do Matheus Carvalho depois da cirurgia. Então, rapaziada, sexta-feira, futebol parado ainda, né? Treinamentos para o início da Copa, do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Carioca. Notícias do Vasco hoje não teve muitas, né? Apenas o interesse do Cerro Porteño pelo artilheiro Verratti e também, né, essa questão aí da cirurgia do Cocão. A respeito da transferência do Verratti para o Cerro Porteño, parece que os times estão ali negociando, né? O Cerro Porteño está com um transfer ban, né, para ser
cassado aí, né? O Cerro Porteño tem que pagar uma dívida para poder sair do transfer ban, mas oferece ali um contrato de 3 anos para o Verratti. Seria importante para o Verratti já no final da carreira ter uma estabilidade, né? Notícias hoje já dão que o Verratti recebeu uma proposta maior do que ele recebe no Vasco da Gama. O Emerson Rocha trouxe essa informação, mas não revelou qual foi o clube. Depois já surgiu outra notícia que o Cerro Porteño estaria disposto a fazer um contrato de 3 anos. Parece que o Verratti não vai seguir no Vasco da Gama. Torcida vascaína tem que ter muita gratidão ao Verratti, que veio ao Vasco, né, para poder salvar o Vasco da segunda divisão em 2023, fazendo ali os seus gols importantes já na reta final do Campeonato Brasileiro. 2024 foi o artilheiro vascaíno. 2025, mesmo com uma má fase já no final da temporada, foi o artilheiro do Brasil, né, com a camisa do Vasco. É um jogador que representa a torcida, lutador, guerreiro. Infelizmente, né, teve 2 oportunidades de vencer um título e não conseguiu. Em 2024, contra o Atlético Mineiro, em São Januário, ainda fez o gol do Vasco, mas o Vasco tomou um gol do Hulk, que eliminou o clube nas semifinais da Copa do Brasil, e agora, em 2025, fez um gol importante contra o Fluminense, né, para poder fazer com que o Vasco chegasse à final do campeonato da Copa do Brasil, mas infelizmente o Vasco não conseguiu vencer o Corinthians, fazendo com que o Verratti ficasse sem conquistar um título na sua carreira. Vai, com certeza, dar um alívio financeiro na questão, né, da folha salarial do Vasco, e o Vasco vai poder buscar outro jogador com o salário do Verratti, que o salário do Verratti não é um salário baixo, né? Gira em torno aí de R$ 1 milhão, então é um salário de relevância no elenco vascaíno. É agradecer, e se não pintar nenhuma negociação, que o Verratti consiga aí fazer uma temporada 2026 ajudando o Vasco na melhor maneira possível. A respeito do Cocão, infelizmente o jogador sofreu uma contusão, né, no aquecimento, no jogo da decisão contra o Corinthians, rompeu ali o ligamento, fez a operação, vai ficar em recuperação aí de 8 a 12 meses, né? Então vou estar aqui desejando, né, uma pronta recuperação ao Cocão, ele que poderia estar também de saída, né, já que não foi muito aproveitado em 2025. O Vasco vai ter que permanecer com o atleta no seu elenco, ele que já foi importante em 2023, 2024 no Vasco da Gama. Agora é esperar aí a vida que segue, né, a recuperação o mais rápida do Cocão, para ele voltar ao convívio com seus companheiros. Essas daí foram as poucas informações no dia de hoje, nessa sexta-feira. O Vasco, que hoje enfrenta o I9 pela Copa São Paulo de Junho, às 19h30, né? O Vasco precisa da vitória para poder sonhar com o título da Copinha, né? Então vamos mais tarde acompanhar essa partida. Espero vocês aqui no canal. Deixe aqui o seu comentário, o seu like, e se você puder hypar esse vídeo para poder me dar uma moral, vou te agradecer bastante, além de se inscrever no canal para poder fazer a gente crescer cada vez mais aqui. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!